Considerações sobre a comunicabilidade dos espíritos. Uma jornada histórica, filosófica e espiritual sobre o diálogo entre os mundos. Desde os tempos mais antigos, o ser humano volta seu olhar ao invisível em busca de respostas que ecoam além da morte. Considerações sobre a comunicabilidade dos espíritos é uma imersão rápida e acessível na história, nos sentidos e nas implicações da possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Há muito tempo, antes das palavras, antes das religiões, antes dos livros, havia um sussurro, um murmúrio vindo de longe, como o eco de um afeto que não morreu. Desde então, os homens escutam o vento e perguntam: seria ele uma voz, um aviso, um abraço de quem partiu? Nesta obra, percorremos culturas ancestrais, tradições religiosas, experiências místicas, a sistematização de Kardec e os desdobramentos contemporâneos da mediunidade. Muito além do fenômeno, investigamos o propósito, por que os espíritos falam, o que desejam nos ensinar, e o que esse diálogo nos revela sobre a vida, a consciência e a nossa evolução como almas imortais. Com linguagem inspiradora e reflexiva, este vídeo convida buscadores espirituais a compreenderem com mais clareza e reverência a realidade da comunicabilidade espiritual, não como curiosidade ou espetáculo, mas como ponte viva entre planos, consciências e destinos. Desde épocas remotas, dois primórdios da humanidade, o ser humano observa a vida com os interesses voltados para o invisível, as questões misteriosas e temerosas da morte, o destino da alma e a possibilidade de contato com os que já partiram, sempre despertaram temor, reverência e curiosidade. Em todas as épocas, povos e suas culturas, encontramos registros de rituais, visões, presságios, sonhos e mensagens atribuídas a seres de outra dimensão. A comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a hipótese de que os ditos mortos podem se manifestar aos vivos, não é um conceito moderno, tampouco exclusividade de uma doutrina específica. É uma experiência universal e atemporal. Viajando dos túmulos preparados com oferendas no Egito Antigo, aos oráculos gregos, passando pelas práticas dos xamãs, pelas experiências místicas dos santos medievais e chegando aos fenômenos contemporâneos estudados por médiuns, cientistas e espiritualistas. A ideia de que existe uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual permanece viva, ainda que tratada com ceticismo por alguns ou desfigurada por práticas levianas por outros. Temos muitos que tratam de forma séria e responsável, fazendo com que essa ponte resista como um fio de esperança, consolo e revelação. No século XIX, com a sistematização da doutrina espírita por Allan Kardec, essa possibilidade deixou de ser apenas objeto de fé ou superstição e passou a ser examinada sob a luz da razão, da ética e da investigação, tendo como resultado estudos profundos e incontestáveis. O Espiritismo propôs que a comunicabilidade dos espíritos é natural, regida por leis imutáveis e acessível quando há afinidade e propósito moral, neste caso, enriquecedora e educativa. Hoje, em um mundo cada vez mais tecnológico e ao mesmo tempo sedento de sentido para a vida, aqui e depois da morte do corpo, a comunicabilidade espiritual ressurge em novas roupagens por meio de terapias, experiências de quase morte, canalizações e relatos espontâneos. Mas a pergunta central permanece: o que significa, para nós, poder escutar as vozes do invisível? Nesta reflexão, percorremos os caminhos históricos, filosóficos e espirituais dessa questão, buscando compreender não apenas se os espíritos se comunicam, mas para quê? Qual a contribuição dessas comunicações? Visto que mais importante do que ouvir os mortos é aprender a viver melhor com os vivos e conosco mesmo. Porém, como somos almas imortais, que um dia estaremos do outro lado, importa
saber sobre esse outro lado da vida, culturas antigas, tradicionais ou não. Encontramos incontáveis raízes históricas e culturais da comunicabilidade dos espíritos. A crença na comunicação com os mortos é tão antiga quanto a própria noção de alma. As civilizações clássicas já demonstravam formas estruturadas de interação com o mundo espiritual, com destaque para as culturas egípcia, grega, romana e judaica. Egito Antigo. No Egito Antigo, a imortalidade da alma era uma verdade inquestionável. Os rituais de mumificação, as oferendas nos túmulos e os livros sagrados revelam um povo profundamente conectado com os seres do outro lado da vida. O Livro dos Mortos, compilado por volta de 1550 a.C., é um exemplo claro. Ele orientava a alma do falecido na travessia para o mundo espiritual. Eu não morri, estou na terra da verdade. Minha alma sai e entra, pois vive no coração de Ra. Livro dos Mortos, capítulo 42. O faraó Amenófis IV instituiu o monoteísmo no Egito, onde o deus Atom não era antropomórfico, era uma força criadora universal que ecoa com a definição de Deus trazida pelos espíritos, em resposta à primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Há indícios de que ele aderiu à ideia de um Deus único por comunicações realizadas com os habitantes do invisível. Grécia Antiga. A cultura da Grécia Antiga também abrigava práticas de comunicação espiritual, principalmente por meio dos oráculos, entre os quais o mais famoso era o Oráculo de Delfos, o qual era considerado porta-voz do deus Apolo. Os sacerdotes e pitonisas ali interpretavam mensagens dos deuses e muitas vezes dos mortos. Fica aqui a pergunta: quem ou o que seriam esses ditos deuses? Seriam espíritos? Na literatura vemos descrições detalhadas desses contatos. Em A Odisseia, de Homero, Ulisses realiza um ritual necromântico para conversar com Tiresias, o espírito do adivinho. Cavei um buraco, fiz libações e ofereci sangue. Logo os mortos começaram a subir do Hades. Homero, A Odisseia, canto 11. Roma Antiga. Já os romanos cultuavam os manes, espíritos dos antepassados, frequentemente homenageados em cerimônias domésticas. Existia uma clara aceitação da presença dos mortos no cotidiano dos vivos, principalmente em rituais familiares e datas específicas, como a parentalia, uma festividade doméstica e pública ligada à devoção e respeito aos deuses e aos ancestrais. Os espíritos dos mortos não são temidos, mas acolhidos, pois são família. Ovídio, Fastos, livro 2, Judaísmo, do Antigo ao Contemporâneo. No judaísmo, a Torá condena explicitamente qualquer prática de consulta aos mortos, necromancia, bruxaria ou adivinhação. Se proibido era, certo entendiam como possível. Exemplos: não se achará entre ti quem pratique adivinhação, ou seja, agoureiro, ou feiticeiro, ou encantador, ou necromante, ou quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Deuteronômio 18 e 10 a 12. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Levítico 19, 31. Esses textos mostram que, no judaísmo normativo, o contato com os mortos era considerado impuro e proibido. Apesar das proibições, há um episódio bíblico marcante de comunicação com um espírito. O rei Saul, desesperado antes de uma batalha, consulta uma médium, a pitonisa de Endor. Ela evoca o espírito do profeta Samuel, que aparece e fala com Saul, repreendendo-o e anunciando sua morte. Isso mostra que a comunicação espiritual era conhecida e praticada no antigo Israel. O espírito de Samuel é descrito como consciente e lúcido, o que se aproxima das descrições espíritas da vida após a morte. Apesar disso,
O episódio reforça a desobediência de Saul, que agiu contra as leis de Deus, conforme preconizava a Torá. Maiores detalhes em 1 Samuel 28. Na tradição mística do judaísmo, especialmente na Cabala, desenvolvida chutandus a partir da Idade Média, a alma é vista como eterna, passando por processos de purificação após a morte. Existem conceitos como Gilgul Neshamot, reencarnação das almas, e a ideia de que as almas podem influenciar ou se comunicar com os vivos. Alguns cabalistas mencionam experiências espirituais e visões envolvendo almas de justos ou mesmo de anjos. No entanto, esses ensinamentos não incentivam a prática da comunicação mediúnica como ocorre no espiritismo. São vistos mais como experiências místicas possíveis e raras, e não como um meio sistemático de contato. Numa visão geral, encontramos no judaísmo contemporâneo, judaísmo ortodoxo, mantém a proibição da necromancia e vê qualquer comunicação com os mortos como imprópria. Judaísmo místico ou cabalista aborda a alma e a vida após a morte de maneira mais profunda e simbólica, mas sem incentivar práticas mediúnicas. Correntes mais liberais, reformista ou conservadora, em geral, não tratam desse tema com profundidade e tendem a vê-lo como parte da tradição cultural, mas não como prática recomendada. Dessa forma, a comunicação com os espíritos é condenada pela lei judaica tradicional, mas aparece em passagens bíblicas e é interpretada de forma mais simbólica na mística cabalista. Bem como a vida após a morte, a imortalidade da alma e até a reencarnação são temas presentes, especialmente na Cabala, o que se aproxima de conceitos espíritas. Já as culturas orientais, de modo geral, sempre trataram a comunicabilidade com os espíritos como parte natural da vida espiritual do povo. A alma é vista como eterna e em trânsito, e os laços com os antepassados seguem vivos, mesmo após a morte do corpo. Hinduísmo. Para o hinduísmo, a alma, Atman, é eterna e atravessa sucessivos renascimentos. Existem relatos de pessoas dotadas da capacidade de conversar com os pitres, espíritos dos ancestrais, especialmente durante rituais como o Shraddha, uma cerimônia dedicada à alma dos antepassados. O espírito do antepassado recebe a oferenda e abençoa a família com sabedoria e proteção. Upanishads, referência ao rito do Shraddha. Budismo. No budismo tibetano, os lamas experientes praticam a leitura do Bardo Thodol, o livro tibetano dos mortos, que busca orientar a consciência da alma nos momentos pós-morte. A comunicação com seres em outros planos faz parte de um processo de evolução espiritual. A consciência, ao abandonar o corpo, ainda ouve. Por isso, fale com ela com sabedoria. Bardo Thodol. Já nas tradições chinesa e japonesa, o culto aos ancestrais é um pilar espiritual e cultural desde tempos remotos. A comunicação com os mortos ocorre bem em datas comemorativas, como o Festival do Fantasma Faminto ou o Obon, e os espíritos são considerados protetores da família. Os ancestrais vivem conosco, alimentados por nossas preces, fortalecidos pelo nosso respeito. Confúcio, Analectus, livro 2. Fora dos centros históricos clássicos, diversas culturas mantiveram viva a relação direta com o mundo espiritual, baseando-se na oralidade, no ritual e na vivência mística. Xamanismo, presentes nas culturas indígenas americanas, asiáticas e siberianas, os xamãs atuam como pontes entre os mundos. Através de transe, cantos, tambores ou uso de ervas, comunicam-se com espíritos da natureza, antepassados e entidades superiores para curas, orientações e revelações. Quando o xamã entra em transe, ele caminha pelo mundo do espírito. Lá, aprende a verdade invisível, Mircea Eliade, o xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase, tradições africanas e afro-brasileiras.
Religiões como o candomblé, a umbanda e o ifá têm como base a comunicação com os orixás ancestrais e entidades espirituais. A mediunidade, chamada de incorporação, é vista como sagrada e cultivada com respeito. Os rituais permitem diálogos profundos com espíritos que orientam, curam e aconselham. O médium não fala por si. Ele cede espaço para que os guias transmitam aquilo que precisamos ouvir. Pierre Verger, Notas sobre o culto aos orixás e voduns. Essas raízes históricas e culturais demonstram que a comunicabilidade dos espíritos não é um fenômeno novo, nem restrito a doutrinas modernas. Está presente nas fundações da espiritualidade humana. O desejo de manter viva a conexão com aqueles que partiram, seja por saudade, sabedoria ou fé, moldou e orientou os rumos de civilizações, formou rituais, construiu templos e alimentou esperanças. Hoje, herdamos esse legado como ponto de partida para uma compreensão mais profunda, madura e universal da vida espiritual, para a compreensão daquilo que somos e o que fazemos neste mundo. Questões fundamentais para melhor aproveitarmos a jornada terrena. A Idade Média e o silêncio forçado. Com o declínio do mundo greco-romano e a ascensão do cristianismo como religião dominante no Ocidente, a relação do ser humano com o mundo espiritual passou por uma transformação profunda. Se nas civilizações antigas o diálogo com os mortos era parte integrante da cultura e da religião, a Idade Média introduziu um período de silêncio forçado, repressão e censura espiritual, especialmente quanto à comunicabilidade dos espíritos, a consolidação da Igreja e o controle da espiritualidade. A partir do século IV, com o Edito de Milão, 313 d.C., o Concílio de Nicéia, 325 d.C., e posteriormente, com o Edito de Tessalônica, 380 d.C., o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. A fé cristã, que inicialmente coexistia com práticas místicas e espirituais diversas, passou a adotar uma postura mais rígida e ortodoxa diante dos fenômenos espirituais que não estivessem sob controle da Igreja. Qualquer forma de mediunidade espontânea, contato com os mortos, visões ou experiências espirituais fora do dogma oficial, passou a ser vista como heresia ou manifestação demoníaca. A comunicação espiritual, antes vista como sagrada, tornou-se suspeita, proibida e muitas vezes punida com violência, e não raro extremada, com a morte. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Levítico 19:31. Foi utilizado como justificativa teológica para repressão a médiuns, por conseguinte, com comunicabilidade com os espíritos. Entre a santidade e a suspeita, apesar do ambiente de repressão, é importante destacar que nem todas as experiências espirituais foram silenciadas. Muitos santos católicos relataram visões de anjos, espíritos de mortos, aparições do Cristo ou da Virgem Maria. Porém, a aceitação desses fenômenos dependia da submissão ao dogma eclesiástico e da avaliação posterior da Igreja. Destacamos aqui dois exemplos notáveis. Santa Teresa d'Ávila, 1515 a 58:2, descreveu em seus escritos visões e êxtases espirituais que hoje poderiam ser interpretados como fenômenos mediúnicos. São Francisco de Assis afirmava ouvir a voz do Senhor e interagir com entidades espirituais da natureza. Algumas almas são chamadas a comunicar o que vem do alto, mas devem fazê-lo com temor, pois o inimigo também se disfarça de luz. Santa Teresa d'Ávila, Livro da Vida, capítulo Irupeti Eindaldi. As visões que se adequavam à doutrina cristã eram canonizadas, as demais condenadas e punidas. A comunicabilidade dos espíritos passou a existir sob rígido controle institucional,
dividida entre o céu da santidade e o inferno da heresia, heresias e espiritualidade popular. Fora dos muros da igreja oficial, o povo manteve viva, em segredo, uma espiritualidade intuitiva. Em aldeias e vilarejos, curandeiros, parteiras e anciãos continuavam a praticar ritos ancestrais, muitos herdados das tradições pagãs, que incluíam comunicação com os mortos, oferendas e cultos à natureza. A espiritualidade popular medieval é um campo cada vez mais estudado por historiadores. Diversos grupos considerados heréticos mantinham práticas espirituais distintas, como os cátaros, os valdenses e, mais tarde, os místicos renascentistas. Muitos desses foram perseguidos e mortos por manterem ideias espirituais diferentes das práticas oficiais, inclusive noções de reencarnação e de contato direto com o divino sem necessidade de clero intermediador. A religião dos simples era uma mistura de fé cristã, superstição antiga e experiência pessoal com o invisível. Norman Cohn, Os Fanáticos do Apocalipse. O legado do silêncio. A Idade Média representou, portanto, um período ambíguo. Por um lado, houve repressão eclesiástica severa à comunicabilidade livre dos espíritos. Por outro, houve manifestações espirituais autênticas dentro e fora da igreja. O silêncio imposto não foi absoluto. Ele foi perfurado por vozes corajosas, experiências místicas e resistências culturais. Ao final da Idade Média, com os primeiros sopros do Renascimento, esse silêncio começaria a se romper. As perguntas voltariam a ecoar. E se os mortos ainda quiserem nos falar? A semente plantada na antiguidade resistiria ao peso da censura e floresceria novamente nos séculos seguintes, até explodir no século XIX com a sistematização espírita de Allan Kardec, o Renascimento e os primeiros reavivamentos. Após séculos de repressão e censura espiritual, a Europa começou a testemunhar, entre os séculos XV e XVI, um movimento de reabertura ao pensamento livre, à ciência e às antigas tradições espirituais. Este foi o período do Renascimento, palavra que, por si só, já indica o ressurgimento de ideias, valores e práticas que haviam sido silenciadas pela ortodoxia da Idade Média, pelos senhores do poder que julgavam-se donos da verdade. Redescoberta do saber antigo, o Renascimento promoveu um reencontro com a herança cultural da antiguidade clássica. Filósofos, alquimistas, médicos e teólogos passaram a estudar os textos gregos, egípcios e herméticos, até então esquecidos ou proibidos. Obras que falavam da alma, da reencarnação, da astrologia e da comunicabilidade espiritual voltaram a circular nos meios intelectuais. Autores como Hermes Trismegisto, Platão, Plotino e os neoplatônicos voltaram a ser lidos, revelando uma visão integrada entre corpo, alma e cosmos, e defendendo a possibilidade de que a alma transcenda o corpo e permaneça ativa após a morte. A alma é imortal e continuamente em movimento. Ela pode, inclusive, voltar a este mundo e manter comunicação com os que aqui estão. Plotino, em Enéadas, livro 4. Essa revalorização do espírito abriu espaço para que muitos estudiosos voltassem a considerar a comunicação com os mortos como legítima possibilidade metafísica, embora ainda com cautela pública, dadas as perseguições religiosas ainda vigentes. Alquimia, ocultismo e experiências espirituais. O Renascimento também marcou o florescimento da alquimia e das chamadas ciências ocultas. Alquimistas não buscavam apenas a transmutação de metais, mas a transformação da alma humana e a descoberta das leis espirituais do universo. Em seus escritos, encontram-se referências claras a entidades espirituais, mestres invisíveis e comunicações do além. O médico, alquimista e visionário suíço, Paracelso,
1493 a 1541, defendia a existência de seres espirituais e falava da possibilidade de contato com inteligências superiores. Existe um espírito em todas as coisas, e com o espírito o homem pode dialogar se estiver purificado. Paracelso, De Natura Rerum. Místico alemão, Jacob Böhme, 1575 a 1624, teve visões espirituais profundas e escreveu sobre a interação entre o divino e a alma humana. Considerava a inspiração espiritual como revelação direta do mundo invisível. O espírito fala à alma do homem, e por vezes essa alma ouve e escreve. Jacob Böhme, Aurora. Misticismo cristão e reformas espirituais. Ao lado dos ocultistas e alquimistas, surgiram também místicos cristãos que viveram experiências visionárias, muitas das quais incluíam contato com espíritos, anjos ou entidades de luz. Esses relatos muitas vezes ficavam restritos aos diários pessoais ou só eram publicados após a morte de seus autores. Esse ambiente de inquietação também preparou o terreno para a Reforma Protestante, iniciada em 1517 por Martinho Lutero, que, embora não abraçasse a comunicabilidade espiritual como prática, rompeu com a autoridade da Igreja Católica e incentivou uma religiosidade mais pessoal e direta, o que, indiretamente, também favoreceu manifestações espirituais espontâneas, fora do controle institucional da Igreja. Um solo preparado. Embora ainda envoltas em mistério, restrição e preconceito, as manifestações espirituais durante o Renascimento plantaram as sementes de uma nova abertura. A ideia de que o ser humano pode se comunicar com realidades invisíveis foi resgatada do esquecimento medieval e ganhou novos contornos, agora mais simbólicos, filosóficos e experimentais. Esses reavivamentos, ainda incipientes, abririam caminho para os eventos mais marcantes dos séculos seguintes. O desejo de diálogo com os mortos e a busca por respostas espirituais se tornariam mais fortes e organizados no século XIX, quando a comunicabilidade dos espíritos ganharia, enfim, seu espaço como objeto de estudo sistemático. A alma não pode ser mantida prisioneira do dogma para sempre. Ela encontrará a voz. Giordano Bruno, filósofo renascentista, executado em 1600 pela Inquisição. O Espiritismo e a codificação. O século XIX marcou um ponto de inflexão decisivo na história da comunicabilidade dos espíritos. O que antes era transmitido por tradições orais, experiências místicas ou rituais ocultistas, passa agora a ser observado, documentado e sistematizado com proposições científicas e filosóficas. É nesse cenário que nasce o Espiritismo, não como religião, mas como doutrina, que se propõe a investigar os fenômenos espirituais com razão, método e ética. As Irmãs Fox e o início do espiritualismo moderno, 1848, o ponto de partida simbólico do espiritualismo moderno se dá nos Estados Unidos, em 31 de março de 1848, em Hydesville, Nova York, com as jovens Margaret e Kate Fox. Elas afirmaram se comunicar com o espírito de um homem assassinado na casa onde viviam, por meio de batidas e ruídos inexplicáveis, os famosos raps. Rapidamente, o caso atraiu a atenção da imprensa e do público, gerando um movimento que se espalhou por todo o país. As sessões mediúnicas, ou mesas girantes, nas quais participantes tentavam contato com o além por meio de batidas, toques ou movimentos de objetos. Esse fenômeno despertou o interesse de cientistas, filósofos e curiosos, dando origem ao espiritualismo americano, precursor do espiritismo codificado por Allan Kardec. A chegada das mesas girantes à Europa. A moda das mesas girantes atravessou o Atlântico
e chegou à França por volta de 1853. Em salões burgueses e reuniões intelectuais, mesas se moviam, respondiam perguntas e transmitiam mensagens codificadas. O fenômeno era inegável, o debate não era mais se ocorria, mas por que ocorria? E quem manifestava-se? Quem estava por trás daquelas manifestações? É neste contexto que entra a figura central da codificação espírita, Allan Kardec e a codificação do espiritismo, nascido Hippolyte Léon, Denzar Rivail, 1804 a 1869, o educador francês era discípulo de Johann Heinrich Pestalozzi, profundo conhecedor de ciências, filosofia e educação. Ao tomar conhecimento dos fenômenos das mesas girantes e de que estas respondiam perguntas, decidiu estudá-los com rigor e isenção, sem preconceito, mas também sem fanatismo. Durante anos, ele observou, comparou e testou comunicações de centenas de médiuns em diversos locais, ao que chamou de a universalidade das manifestações e comunicações. As mensagens recebidas dos espíritos revelavam uma coerência filosófica e moral surpreendente, além de princípios que, reunidos, dariam origem à codificação do espiritismo, especialmente organizada por Hippolyte, agora sob o pseudônimo de Allan Kardec, usando o método científico fundamentado numa lógica impecável, assim surgindo as seguintes obras básicas da doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, 1857, base doutrinária, com 1019 perguntas e respostas; o Livro dos Médiuns, 1861, guia técnico sobre mediunidade e comunicação espiritual; o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, aplicação moral dos ensinamentos de Jesus sob a ótica espiritual; O Céu e o Inferno, 1865, relatos e estudos de espíritos em diferentes estados pós-morte; a Gênese, 1868, aborda a criação, os milagres e as previsões sob a luz da razão espiritual. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal chegaram. Eles vêm instruir os homens. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, Introdução, item 6. Princípios fundamentais da comunicabilidade espírita. Com base nos estudos de Kardec e dos próprios espíritos comunicantes, o Espiritismo estabeleceu princípios claros sobre a comunicabilidade. Os espíritos são as almas dos homens desencarnados, os que deixaram o corpo físico pelo fenômeno da morte. Os espíritos podem se comunicar com os encarnados de forma espontânea ou provocada. A comunicação pode ocorrer por diversos meios: escrita, psicografia, fala, psicofonia, audição, clareaudiência, entre outros. A moral do médium e da equipe influencia a qualidade das comunicações. Espíritos superiores trazem mensagens de elevação e sabedoria. Os inferiores podem causar confusão ou engano, exigindo cuidado e lucidez na análise das mensagens. Esses princípios retiram o fenômeno do campo do mistério e o colocam sob um olhar racional e educativo. Não há o miraculoso, mas leis que definem a relação entre os dois planos da vida. Repercussão e expansão mundial. A doutrina codificada por Allan Kardec espalhou-se rapidamente por diversos países, especialmente Brasil, Portugal, Espanha e partes da América Latina. No Brasil, o espiritismo encontrou solo fértil, misturando-se com elementos culturais e ganhando força no século XX com médiuns como Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira e muitos outros. Ainda no século XIX, importantes cientistas e pensadores passaram a estudar os fenômenos espirituais, como William Crookes, químico e físico britânico, investigou a materialização de espíritos. Camille Flammarion,
astrônomo francês, defensor da sobrevivência da alma. Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes e autor de A História do Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas materiais, a existência e a natureza do mundo espiritual. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, Introdução. O legado da codificação espírita. O século XIX, portanto, não apenas documentou fenômenos espirituais, ele os organizou, compreendeu e deu sentido a eles. O Espiritismo abriu uma nova era na relação da humanidade com a espiritualidade, uma era de diálogo responsável com o invisível, fundamentada na ética, no estudo e no amor. A comunicabilidade dos espíritos, que antes era vista com medo, superstição ou repressão, passou a ser compreendida como parte natural das leis da vida e da alma, um meio de aprendizado, de consolo e de evolução. Expansão e estudos científicos. Com os fundamentos do espiritismo já consolidados no século XIX, o século XX foi marcado por dois grandes movimentos complementares: a expansão do espiritismo no Brasil e o aprofundamento de estudos científicos e parapsicológicos em diversos países. Nesse período, a comunicabilidade dos espíritos deixou de ser um tema de interesse apenas doutrinário para se tornar também objeto de debate acadêmico, judicial e cultural. O Brasil, como centro do espiritismo, a doutrina espírita encontrou no Brasil um solo fértil para florescer. Diferente da Europa, onde o materialismo ganhou força no pós-guerra, no Brasil, o espiritismo cresceu como uma proposta de fé racional, consoladora e alinhada à religiosidade popular. Tornou-se um fenômeno social, cultural e espiritual sem paralelo em outros países, tendo como destaques, no contexto brasileiro, Chico Xavier, 1910 a 2002, maior médium brasileiro, psicografou mais de 400 livros e milhares de cartas atribuídas a espíritos. Seus textos foram publicados sem fins lucrativos e arrecadaram milhões de reais que foram destinados para fins de doações em projetos sociais. Um dos marcos foi o livro Parnaso, de Além Túmulo, 1932, com poesias atribuídas a grandes autores falecidos, casos de psicografias reconhecidas judicialmente como prova, como no famoso caso do espírito que inocentou o réu. Embora eu esteja morto para os homens, estou vivo para Deus e ainda posso falar com os que amo. Mensagem de Emmanuel, por Chico Xavier. Ivone do Amaral Pereira, médium dedicada ao resgate de temas profundos como suicídio, obsessão e reencarnação. Divaldo Pereira Franco, médium e orador, fundador da Mansão do Caminho, com vasta atuação doutrinária no Brasil e exterior, cabendo destaque à série psicológica ditada pelo espírito Joana de Ângeles. José Raul Teixeira, médium, físico, orador, psicografou inúmeras obras. A parapsicologia e o estudo dos fenômenos. Fora do campo espírita, o século XX assistiu a uma tentativa acadêmica de estudar os fenômenos psíquicos e mediúnicos sem vinculação religiosa. Surgiu então a parapsicologia, disciplina que investiga fenômenos como telepatia, clarividência, psicocinese e mediunidade sob um olhar científico e experimental. Neste caso, destacamos Joseph Ryan, Estados Unidos, pai da parapsicologia moderna, criou laboratórios para testar estatisticamente a percepção extrasensorial, PES. Ernesto Bosano, Itália, estudou extensivamente a comunicabilidade dos espíritos e defendeu a sobrevivência da alma. Em Animismo e Espiritismo, Bosano debate as hipóteses materialistas e espíritas com base em relatos documentados. Ian Stevenson, Canadá, Estados Unidos, médico e professor da Universidade de Virgínia, dedicou-se ao estudo de reencarnação
e memórias espontâneas de vidas passadas em crianças, muitas vezes com ligações a experiências espirituais. Existem casos que a reencarnação é a hipótese mais coerente com as evidências. Ian Stevenson, 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Raymond Moody, Estados Unidos, pesquisador das experiências de quase morte, E.Q. Emes, publicou o livro Vida Depois da Vida, popularizando o tema. Pacientes que passaram por parada cardíaca relataram ver seus corpos, encontrar entes falecidos e comunicar-se com seres espirituais. O espiritismo no campo jurídico e social, durante o século XX, especialmente no Brasil, a comunicabilidade dos espíritos também alcançou reconhecimento jurídico. Cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier foram usadas como evidência em tribunais em mais de 50 casos, principalmente em crimes envolvendo morte violenta. Em muitos casos, as mensagens espirituais traziam detalhes que nenhuma outra pessoa poderia saber, levando juízes e advogados a reconhecerem, ao menos como atenuante moral, a veracidade do conteúdo. Além do campo legal, o espiritismo influenciou também a assistência social, a saúde mental e a educação moral, com a criação de centros, creches, lares e hospitais baseados em princípios doutrinários. O encontro entre fé, razão e ciência. O século XX foi palco de uma tentativa contínua de aproximação entre a fé e a ciência. Embora muitas universidades ainda tenham resistência em estudar fenômenos espirituais, houve avanços significativos. Pesquisas sobre estados alterados de consciência, estudos clínicos sobre os efeitos benéficos da oração e da mediunidade, documentação de curas espirituais e regressões de memória associadas à saúde emocional. O espiritismo defende que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade e que a mediunidade, quando bem orientada, pode ser instrumento de amor, esclarecimento e elevação espiritual, não devendo ser utilizada para espetáculos ou satisfazer curiosidades. A mediunidade é uma ferramenta de luz, mas toda lâmpada, para brilhar, precisa estar ligada à fonte certa. Divaldo Pereira Franco. Preparando o século XXI, ao final do século XX, o mundo já havia acumulado um vasto conjunto de experiências, testemunhos, estudos e práticas em torno da comunicabilidade dos espíritos. O que antes era restrito a rituais secretos ou fenômenos marginais, passou a integrar o discurso público, os meios de comunicação e até a literatura médica. A expansão da espiritualidade, em especial no Brasil, consolidou a mediunidade como parte integrante da vida de milhões de pessoas, seja como prática religiosa, filosofia de vida, consolo emocional ou abertura à transcendência. A atualidade e espiritualidade moderna. O século XXI trouxe uma nova paisagem para a espiritualidade humana. Em meio a um mundo altamente tecnológico, hiperconectado e fragmentado, o interesse pela comunicação com o invisível não apenas persiste, ele se diversifica, se adapta e se transforma. A comunicabilidade dos espíritos, longe de ser uma crença do passado, renasce sob múltiplas formas e discursos, muitas vezes fora das estruturas religiosas tradicionais. Espiritualidade fora da religião. Cada vez mais pessoas se definem como espiritualistas, mas não religiosas. Elas buscam sentido, conexão e autoconhecimento, mas resistem a instituições, dogmas ou rituais fixos. Nesse contexto, temas como reencarnação, vida após a morte, mediunidade e canalização espiritual ganham força em espaços alternativos, terapias holísticas, desenvolvimento pessoal, coaching espiritual, meditação, retiros e redes sociais. Hoje, muitos não querem mais crer, porque sim, querem compreender, sentir e experimentar o espiritual. Zélia C. Fonseca,
socióloga da religião. A comunicabilidade espiritual aparece em relatos espontâneos de sonhos vívidos, sinais de entes queridos falecidos, sincronicidades, intuições ou mensagens recebidas em momentos de silêncio e recolhimento. Novas formas de mediunidade, a tradicional figura do médium psicógrafo ou incorporado, convive hoje com formas mais amplas e simbólicas de comunicação espiritual. Canalizações, indivíduos que afirmam sintonizar com consciências superiores, como mentores, espíritos de luz, seres de outras dimensões ou mesmo almas desencarnadas. Terapias integrativas, técnicas como constelação familiar espiritual, regressão de memória, apometria, reiki e radiestesia espiritual são frequentemente associadas à presença de guias espirituais. Espiritualidade digital. Redes sociais, podcasts e canais de YouTube são utilizados para divulgar mensagens atribuídas a espíritos, mentores ou entidades canalizadas. Essas formas coexistem com o espiritismo clássico, mas dialogam com públicos novos, conectados à linguagem da contemporaneidade. Avanços científicos e espirituais em convergência. A ciência contemporânea começa a romper fronteiras com antigas certezas, pesquisas sobre consciência, EQMs, experiências de quase morte, estados não ordinários de percepção e efeitos da meditação, abrem espaço para uma nova visão do ser humano como algo mais do que corpo e cérebro. Assim, temos os destaques contemporâneos. Sam Parnia, médico e pesquisador do fenômeno de EQMs, documenta casos de consciência lúcida fora do corpo durante paradas cardíacas. Bruce Greyson, psiquiatra, aponta que a mente pode operar independentemente do cérebro em certos estados. Pim van Lommel, cardiologista holandês, sugere que a consciência é não local e sobrevive à morte clínica. A consciência pode existir sem o corpo. Isso muda toda a base da nossa compreensão de vida e morte. Pim van Lommel, Consciousness Beyond Life. O papel do espiritismo na atualidade. O espiritismo, especialmente no Brasil, permanece ativo e relevante. Centros espíritas continuam oferecendo orientação mediúnica, assistência espiritual, palestras públicas e grupos de estudo. Mas muitos também se adaptam ao mundo digital, com transmissões ao vivo, atendimento virtual e cursos à distância. Há um esforço contínuo para manter a ética mediúnica, o foco na caridade e o estudo sério como pilares de sustentação, em contraste com práticas místicas menos comprometidas com responsabilidade espiritual. Mediunidade é compromisso, não é espetáculo nem passatempo. Divaldo Pereira Franco. Os riscos da popularização espiritual. Com a popularidade crescente da mediunidade e da comunicação espiritual, surgem também riscos e desafios. Charlatanismo e comércio da fé, com falsas promessas espirituais vendidas como produtos de autoajuda. Falta de preparo psíquico e emocional em práticas sem base doutrinária ou acompanhamento adequado. Confusão entre inspiração psicológica, imaginação e verdadeira comunicação espiritual. Por isso, mais do que nunca, torna-se necessário retomar os critérios de discernimento, ética e estudo, como já ensinava Allan Kardec. É melhor repelir 10 verdades do que aceitar uma só mentira. O Livro dos Médiuns, capítulo 24, Caminhos para o Futuro Espiritual. O século XXI representa não apenas a continuidade da comunicabilidade espiritual, mas a sua evolução como ferramenta de transformação moral e consciência coletiva. A tecnologia nos conecta globalmente, mas a alma humana segue buscando sentido, reconciliação com a morte e diálogo com o invisível na consolidação da fé inabalável. A verdadeira comunicação espiritual não é apenas transmitir mensagens, é reacender nos corações a certeza de que a vida continua, que somos amados, guiados e responsáveis por nosso destino eterno.
perspectivas filosóficas e éticas. A comunicabilidade dos espíritos não é apenas um fenômeno extraordinário, é, acima de tudo, uma oportunidade moral e filosófica. Mais do que comprovar a existência da alma ou a vida após a morte, o diálogo com o mundo espiritual convida o ser humano a refletir sobre sua conduta, seu destino e seu papel na teia evolutiva da vida. Sem esse sentido maior, a mediunidade pode se reduzir a espetáculo, curiosidade ou mesmo instrumento de ilusão. Por que os espíritos se comunicam? Segundo a doutrina espírita e outras tradições espirituais sérias, os espíritos não se comunicam por capricho ou vaidade, mas por finalidades elevadas, como consolar os corações enlutados, esclarecer dúvidas sobre o destino da alma, transmitir ensinamentos morais e espirituais, alertar sobre erros e caminhos de sofrimento, inspirar boas obras e progresso pessoal, especialmente progresso moral. Os bons espíritos só vêm quando há intenção pura, humildade e busca pelo bem. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, capítulo 24. A comunicabilidade deve, portanto, servir à luz e não ao ego humano. O egoísmo e o orgulho, frutos da ignorância, são as chagas da humanidade. O livre-arbítrio e a responsabilidade do médium. A mediunidade, como toda faculdade humana, é neutra. Pode ser usada para o bem ou para o mal. Por isso, o desenvolvimento mediúnico requer maturidade, equilíbrio emocional e compromisso ético. Um médium despreparado ou movido por interesses pessoais pode atrair espíritos inferiores, causar desequilíbrios psíquicos ou induzir terceiros ao erro. A educação mediúnica, a vigilância mental e a prática constante da caridade são os antídotos contra tais riscos. Muitos são os chamados à mediunidade, mas poucos são os preparados a sustentá-la com dignidade. André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. O risco do charlatanismo espiritual. Ao longo da história, e com maior frequência na era digital, inúmeras pessoas exploraram a fé alheia em nome de uma suposta mediunidade. Falsos médiuns, consultores espirituais sem escrúpulos, influenciadores que canalizam entidades sob demanda. Todos esses casos representam distorções perigosas da comunicabilidade espiritual. Os danos são profundos: engano emocional, dependência psicológica, manipulação financeira e perda de confiança na espiritualidade autêntica. O verdadeiro contato com o mundo espiritual não exige fama, cenário ou pagamento. Inclusive, abomina tudo isso. Exige sinceridade, humildade e sintonia com os valores do bem. O perigo do fascínio e da vaidade espiritual. Além do charlatanismo externo, há o risco interno do ego mediúnico. Alguns médiuns sinceros, ao receberem mensagens espirituais, podem se sentir superiores, missionários iluminados ou insubstituíveis. Esse estado de fascínio pessoal abre brechas para mistificação, obsessão espiritual e queda moral, com consequentes perturbações. O médium deve ser como o fio do telégrafo, transmite, mas não é dono da mensagem. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. A vigilância contra a vaidade é uma das maiores provas espirituais para o médium em qualquer época. Discernimento e critério, as chaves da nova era. Em tempos de excesso de informação e acesso irrestrito à espiritualidade nas redes sociais, o discernimento torna-se uma virtude essencial. Nem toda mensagem espiritual vem de fato de bons espíritos. Nem toda emoção elevada é sinal de verdade. E nem toda mediunidade pública é prova de iluminação. A crítica construtiva, o estudo doutrinário e o uso da razão com sensibilidade são os filtros que preservam a integridade da prática espiritual. Kardec advertia que, se os espíritos são mais sábios do que nós,
Também podem ser mais ardilosos, e por isso a vigilância deve ser constante. Os espíritos nos dizem para não crermos neles cegamente. Devemos julgar suas palavras pela razão e pelo bom senso. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 267. A ética da comunicação com o invisível. Falar com os mortos é um ato sagrado, exige reverência, maturidade e responsabilidade. Cada mensagem espiritual deve ser acolhida com humildade e avaliada com discernimento. A comunicação espiritual não é um fim em si mesma, mas um meio de crescimento moral e transformação pessoal. Quando usada com pureza de intenção, a comunicabilidade dos espíritos se torna fonte de consolo, sabedoria e renovação. Quando mal usada, pode se transformar em instrumento de confusão, exploração e ilusão. Um convite à consciência. O verdadeiro contato com o além não se faz apenas pelos ouvidos humanos, mas pela consciência desperta. É por ela que os espíritos superiores sussurram as verdades mais profundas, não para impressionar, mas para iluminar. Não para prever o futuro, mas para despertar o presente. Mais importante que ouvir os espíritos é escutar a própria consciência, onde Deus também habita. Inspiração mediúnica atribuída a Joana de Ângeles. A história da comunicabilidade dos espíritos é, em essência, a história da própria humanidade em busca de sentido, continuidade e comunhão com o invisível. Desde os rituais silenciosos dos povos antigos até os debates contemporâneos entre fé e ciência, o ser humano jamais deixou de se perguntar: o que há depois da morte? É possível falar com os que partiram? E, mais do que isso, por que essa comunicação seria importante? O que vimos ao longo desta trajetória é que a comunicabilidade espiritual não é invenção de uma época nem de uma doutrina. Ela está presente nos mitos egípcios, nas tragédias gregas, nos salmos judaicos, nas visões dos santos medievais, nos cantos xamânicos, nas casas de oração africanas, nas experiências de quase morte modernas e nas cartas psicografadas dos dias atuais. Ela sobreviveu à censura, à descrença, à institucionalização da fé e ao ceticismo da ciência, e por tudo isso mostra-se profundamente enraizada no espírito humano. Com Allan Kardec, no século XIX, a comunicabilidade dos espíritos encontrou uma linguagem racional, ética e universal, tornando-se uma ponte entre o visível e o invisível, construída com responsabilidade, estudo e discernimento. No século XX, essa ponte foi percorrida por estudiosos, médiuns, juristas, cientistas e corações em luto. E no século XXI, ela segue sendo alargada por novas formas de expressão espiritual, algumas profundas, outras superficiais, mas todas elas reveladoras de uma busca legítima por continuidade e conexão. Mas essa comunicação só tem valor verdadeiro quando gera transformação interior. Porque o que os espíritos superiores mais desejam não é nos entreter com mistérios ou nos confortar com promessas. É nos despertar para a responsabilidade da vida, da consciência e da evolução. Mais importante do que ouvir vozes do além é saber interpretar o que elas desejam nos ensinar. Mais importante do que falar com os mortos é aprender a viver com mais sabedoria, empatia e propósito. E mais importante do que buscar mensagens extraordinárias é entender que a maior revelação espiritual sempre será aquela que nos convida a sermos melhores hoje do que fomos ontem. A comunicabilidade dos espíritos não é apenas um fenômeno mediúnico, é uma lembrança constante de que a vida não termina no túmulo, de que o amor é maior que a morte e de que a alma segue sua jornada eterna, amparada, guiada e observada por inteligências invisíveis que torcem por nossa vitória sobre nós mesmos. Que saibamos, portanto, não apenas escutar os espíritos, mas também
responder com ações, atitudes e escolhas ao chamado da própria consciência, onde Deus, silencioso e paciente, também nos fala. A comunicabilidade dos espíritos não é apenas um fenômeno mediúnico, é uma lembrança constante de que a vida não termina no túmulo, de que o amor é maior que a morte e de que a alma segue sua jornada eterna, amparada, guiada e observada por inteligências invisíveis que torcem por nossa vitória sobre nós mesmos. Que saibamos, portanto, não apenas escutar os espíritos, mas também responder com ações, atitudes e escolhas ao chamado da própria consciência, onde Deus, silencioso e paciente, também nos fala. Este vídeo não termina aqui. Ele abre portas para dentro, para cima, para além. Ao longo desta reflexão, percorremos caminhos milenares e visões futuras, unindo razão e fé, ciência e alma, história e presença. A comunicabilidade dos espíritos nos foi revelada não como um dom de poucos, mas como um chamado a todos. Escutar mais, viver melhor, amar mais profundamente. Fomos das tumbas egípcias às mesas girantes, dos oráculos gregos às experiências de quase morte, dos xamãs aos médiuns, e em cada ponto da estrada um convite ecoava. Não basta ouvir os mortos, é preciso viver com consciência e alma, desperta entre os vivos. Agora que você conhece o que a história, a filosofia, a espiritualidade e a ciência nos disseram, o que você escolhe fazer com isso? Que ação, gesto ou transformação nasce em você a partir dessa leitura? Não adie, não duvide, comece. O invisível te acompanha e a consciência, onde Deus sussurra, será sempre seu maior guia. E falando em guia, segue um guia com práticas para viver uma espiritualidade consciente e transformadora. Escuta interior diária. Reserve 10 minutos por dia para silenciar a mente e escutar a sua consciência. Muitas vezes, os espíritos falam por meio da intuição pura. Estudo espiritual contínuo. Escolha uma obra espírita, espiritualista ou filosófica de base sólida e estude com regularidade, anotando reflexões práticas. Serviço ao próximo. Conecte-se ao mundo espiritual pela caridade. Doe tempo, escuta, palavras ou auxílio a quem precisa. Toda ajuda sincera é oração viva. Discernimento como virtude. Pergunte-se: isso gera paz, sabedoria e compromisso com o bem? Autoconhecimento como ponte espiritual. Aprofunde-se no que você sente, acredita e deseja. Quem conhece a si mesmo, escuta melhor os sinais do invisível. Cultive a presença amorosa. Mais importante que comunicar-se com os espíritos é tornar-se um espírito bom em vida. Seja a presença que consola, ilumina e transforma. Agora, por fim, vamos refletir. Se eu pudesse hoje ouvir um espírito superior, o que ele diria a mim? Feche os olhos, respire fundo. Em seguida, escreva a resposta como se estivesse sendo ditada, com amor e sabedoria. Depois, pergunte-se: como posso transformar essa mensagem em ação?